Olá, 10 horas e 59 minutos, né? Aqui estamos nós, já, apostos para pensarmos em poder parlamentar sobre a Quinta República do Brasil. E é sempre bom a gente estar ciente, né? Dos fatos que nos levam a conviver hoje com a nossa política de convivência enquanto dúbio. É óbvio que o nosso programa não versa sobre, mas as repúblicas precisamos saber. Portanto, são exatamente 11 horas no dia de hoje, no dia 31 de maio de 2021. É óbvio que eu gosto sempre de, no início do programa, desejar a todos uma boa semana, né? Ainda mais que é segunda-feira, e que tenhamos aí muita paz. Mas nem sempre tudo é possível, então a gente vai caminhando do jeito que dá, e dizendo a vocês que estamos aqui de passagem, né? E esse estando de passagem nos traz no percurso, né, muita alegria, muita tristeza, muitos momentos dúbios, enfim, faz parte da vida, né? E nascer e morrer é a única certeza que efetivamente nós temos. No mais, tudo é utopia, né? Portanto, estamos às 11 horas e 1 minuto do dia 31 de maio de 2021. Bom, não poderíamos deixar de enfatizar que a nossa política, ela advém sempre do comportamento de um grupo de pessoas que estão sempre envolvidos com uma proposta de reformular as estruturas partidárias. Eu entendo dessa forma. Então, desde sempre, desde a época do Império, nós já tínhamos aqueles que eram a favor e os que eram contra o Império. A monarquia não é desconhecida de ninguém. Foi um período em que o Brasil começou a perceber a necessidade de criação de comportamentos de indivíduos com o objetivo de tornar a nossa pátria ainda maior. E por conta disso é que nós acabamos por sairmos das repúblicas, né? Sempre com algum legado. Tivemos a Primeira República, a Segunda, a Terceira, a Quarta, a Quinta, e atualmente nós estamos na Sexta República. Ocorre que todas as repúblicas acabam por deixar algo que tenha um significado. E esse significado, muitas das vezes, passa a ser um objeto de estudo, de conhecimento, para que a gente possa aclarar a nossa mente, de entender também os porquês. Ô Gina, só você veio me visitar hoje, até agora ninguém quis saber de mim. Os meus alunos ficam dizendo para mim que o meu programa é programa de preguiçoso. Portanto, quem não trabalha é que assiste o seu programa. Mas depois eles entram, vão lá, assistem, mandam notícia, e eu fico muito feliz, porque faz parte da vida, né? Eu sei que esse horário, Gina, não é o melhor horário. E já que você está aqui, que é uma pessoa que acompanha muito o Dom Chico, né, de Semiriti, né? Se você quer encontrar melhor música, os melhores sambas, fique ligadinho de segunda a segunda, porque Dom Chico chegando, dando pra gente aquela maravilha, né, de programa que enfatiza sempre a nossa música popular brasileira. E sabe, Gina, o Rio está mais triste hoje, né, por conta desse 31 de maio, a gente acordar, né, com uma mensagem que realmente nos deixa assim bem fora do plumo, né? Qual é essa mensagem? Acabou de faleceu acho que durante a madrugada de hoje, né? O nosso querido Dominguinho do Estácio. E como eu estou bem do lado do espaço físico antes
Dominguinho sempre esteve, soa ainda pior essa notícia, né? Porque nenhuma notícia de falecimento é boa. E pior ainda, quando você percebe que é uma pessoa do seu convívio. Durante muitos anos, Dominguinho, mesmo vestindo a camisa de outras escolas, como Imperatriz, Viradouro, seja ela qual for, até mesmo de São Paulo, nunca deixou de vir ao Estácio e bater aquele papo com seus amigos, bem aqui na esquina, onde tem um posto de gasolina. Então, era um point. E na época que Dominguinho estava sempre à frente, né, do carro de som do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estácio de Sá, um dia antes ele vinha para ficar batendo aquele papo com o pessoal na esquina da Rua Maia Lacerda. E esse papo era muito bom porque aí sempre tinha 1, 2 jornalistas ou 3, enfim, pessoas, sabe, Jean, que gostava de confabular, de contar os causos, como eu falo, e ele sempre tinha uma coisa boa, uma lembrança boa do dia do desfile, e aí todo mundo ria, todo mundo brincava, e no final ele sabia que tinha pessoas de Mangueira, de Portela, de Império, porque o Estácio ele consegue, agregar um número bem significativo de sambistas. Belíssima chegando agora, né, Belíssima? Pois é, hoje o dia tá que tá, mas vamos que vamos. Prazer em ter você aqui, hein? Aquele beijinho pra mamãe que fez aniversário ontem, 7.1, meu Deus do céu. Que data bonita, né? E com essa filha maravilhosa, com essa família maravilhosa, a gente entende perfeitamente bem que quando temos uma família alicerçada, a tendência é sermos também pessoas coerentes, enfim, chegamos e vivemos no mundo sempre mantendo a tradição de nossas famílias, né? E assim eu desejo à mamãe aí sempre, não só o dia de ontem, como um feliz dia, como todos os outros dias, né? Então, beijinho aí, Laís. Então, como eu comentava aqui com a Gina, esse dia de hoje não é o melhor dia para variar. Acho que desde ontem já não foi muito bom hoje, então o negócio ficou aí que o caldo entornou de vez, né? Porque perdeu o Dominguinhos, não enxertou a estatística, né, da Covid, não enxertou, né? Mas veio a falecer por um problema aí cerebral e que deixa mais uma vez o sambista desarvorado. E aqui, né, nós estamos exatamente aqui no Estácio. Então hoje eu já acordei com o pessoal na garagem, né, meio que desarticulado, uma vez que o presidente da Estácio também é o meu vizinho. Enfim, todo mundo muito chateado, né? Porque ninguém quer perder. E Dominguinhos realmente foi um expoente maior. Dominguinhos foi realmente uma pessoa que foi um ser ímpar. Não é porque veio a falecer, não, porque tem muitas pessoas que vêm a falecer e a gente diz, não, ele realmente era uma pessoa ímpar. Era não só um compositor, como um grande cantor. Então, é mais um momento que a gente acaba perdendo e só Deus sabe. Josiane, também dizer para você que feliz por ter você aqui, beijinho para essa criança maravilhosa e lembrança para esse esposo, e dizer que também no sábado, assim como eu, Josiane e toda a família civil, também perdemos um professor com 37 anos, fazendo parte dessa estatística horrorosa. Então, Josiane, é claro que o coração da gente fica apertadinho e peço a você que se cuide, todos nós. Bom, vamos então, né, falar da Quinta República. Olha só que interessante. Na Quinta República, nós começamos a nos preocupar com dados que até hoje ainda perduram. E se vocês disserem, mas que dado que ainda perdura, Célia? Olha, a censura ainda perdura, a tortura
ainda perdura, não é isso? E o poder ainda tortura. Portanto, nós temos 3 elementos que são expoente maior na Quinta República, que é a censura, a tortura e o poder, no sentido de que a inclusão do militar dentro desse contexto fora para trazer talvez uma abordagem, uma amostragem do quanto o militar no poder poderia criar algumas modificações. Fato é que eu não vou contestar o lado disciplinar, porque aonde não há disciplina, vou continuar dizendo, não há progresso, né? E tenho aqui, de nós 3, nós 4, eu tenho aqui Josiana, que foi minha aluna e que depois trabalhamos juntos, e ela sabe muito bem que eu sou uma pessoa que primo sim pela disciplina. Aonde não há disciplina, não há uma coerência numa proposta que se quer ter, seja ela em que âmbito for. E o militar, ele chega, mas ele já acaba tendo consigo o resquício de que com ele e por ele a coisa tomará um sentido de medo. Não sei, talvez não fosse essa a proposta do militar, não sei, continuo dizendo. Luiz Paulo, bom dia! E vamos que vamos, aqui também eu tive a infelicidade de perder 5 colegas de trabalho para essa pandemia. Vamos nos resguardar, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu estou muito, muito preocupada com isso. Bom, então, com esses militares chegando, a gente começa a observar que as pessoas entenderam que com o militarismo tudo seria muito mais rígido. Então vamos nos interagir com elementos que não pode ficar obscuro, até por conta da gente entender mesmo o que foi essa Quinta República. Bom, a Quinta República, ela parte do dia 9 de abril de 64, né, com uma saída bem, vamos dizer assim, como é que a gente pode dizer assim, bem rígida. Da Quarta República para a Quinta República, nós tivemos aí, nem lacuna, mas nós tivemos problemas sérios de comportamento, de decisão, né? E no dia 9/4/64, é expedido já um ato institucional que acabou atribuindo ao Comando Supremo da Revolução, né, constituída por o general Arthur, e também com a Câmara dos Deputados, com o pessoal do Senado, né, uma situação complicada que foi estabelecer que o comando que hoje já começa a engatinhar também no governo, cria as suas determinantes. Então, já no dia 10 de abril, exatamente a 1h30, depois de vários pronunciamentos sobre o acontecimento, começaram a criar uma postura de que o militar assumiria esse papel de governante e que não tinha outra saída. O que acontece? Toma posse exatamente no dia 15 de abril, na presidência da República, o nosso Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Então, isso nos leva a entender que, a partir daí, passa a ser o governo dos militares. Esse governo dos militares que começa a mexer com tudo aquilo que até então ficava no sistema do laissez-faire. O que é o sistema do laissez-faire? O sistema do laissez-faire é que, antigamente, isso pode, bota na gaveta,
bota debaixo do sofá. Não, com o militar a coisa teria que ser às claras e da forma que ele assim quisesse. E já que no dia 15/4 Castelo Branco toma posse, ele começa a rever toda uma estrutura comportamental da nação brasileira. E quando chega exatamente, ele ficou ainda um mês e meio fazendo suas análises, ajustando, tirando o chefe da Casa Civil, substituindo, enfim. Ele foi dando uma roupagem, né, sempre com base na hierarquia, para formar uma república consistente. Mônica Patrícia chegando, e olha só, as filhinhas da mamãe estão aí, Lu e Mônica, meu Deus do céu. E a mamãe também, Josiane, tá aí, então tá tudo certo. Gina também, né? Então estamos todo mundo aqui. Bom, então o que acontece? Bom dia, Mônica. Então o que acontece? Castelo Branco ficou aí uns 45 dias tentando arrumar a casa, e quando chegou no dia 3, Mônica Patrícia, e quando chega no dia 3 de junho, né? O que acontece? Esse dia 3 de junho foi considerado um dia de grande significado para aquela república e para o Brasil. Foi exatamente no dia 3 de junho de 1964 que Juscelino Kubitschek faz o seu último pronunciamento antes de ser cassado. Poucas pessoas sabem, mas o homem que criou, né, eu digo esse monstro sagrado que é Brasília, né, é um monstro, né, aquilo ali é um monstro em todos os sentidos, né, ele faz exatamente no dia 3/6, ele vai em plenário, né, dentro do Senado Federal, e faz o seu último pronunciamento, e a partir daí ele é cassado. Bom, aí ficamos alguns meses numa situação de desespero total, levando em consideração que para a cultura, eu também digo que para a cultura, essa Quinta República freou também o progresso acadêmico. E aí vocês vão dizer, mas por que freou o progresso acadêmico, Célio? Muito simples, porque a partir daí, no dia 18 de outubro, né? Parece que tudo na vida acontece em outubro, né? Em outubro eu nasci, minha neta nasceu, é dia do professor, né? Foi o dia que foi o mês também que a minha mãe faleceu. Uma das minhas formaturas também foi em outubro. Muitas coisas aconteceram em outubro, né? Então o que acontece? No dia 18/10, 3 dias depois da data que se comemora Dia do Professor, o que acontece? 15 docentes acusados de subversão, né? Subversivos naquela época, são demitidos da universidade. E 209 professores da Universidade de Brasília, num ato, vamos dizer, de serem solidários a esses 15 docentes, pede demissão. Então, como vocês estão percebendo, né, 1965 foi um momento em que a educação começou, eu entendo assim, a educação começou a ficar empobrecida, né? Doente, gozado, a educação empobrecida, né? A saúde doente, olha que coisa interessante, né? E eu acho que, se por um lado o militar ele chegou a impor um papel, digamos, de repressor, mas trazendo com essa repressão a palavra de ordem, que era a disciplina, ele traz também com essa estrutura momentos muito severos, principalmente no que se refere à educação. A educação, ela é, sem sombra de dúvida, a base para um progresso. Não temos como pensar em uma pátria, tá?
em condições de caminhar se ela não tiver pessoas pensantes. E as pessoas pensantes, elas só vão estar presentes no momento em que elas tenham tido, pelo menos, se não um banco de escola, mas uma convivência com pessoas esclarecidas para poder ter um discernimento do que é viável ou não viável. Por que eu não falo certo e errado? Porque é questionável o certo do errado. Questionável? Sim, porque o que é certo para mim pode ser errado para você. Então, eu prefiro ficar com o viável, o que seria mais viável. Bom, então vocês viram, né? Tudo acontece no momento em que o militar toma o poder. Ele já de imediato ele entra de sola na área de educação, e os subversivos, vocês sabem exatamente o que aconteceu. Nós já mencionamos isso, inclusive contracenamos na segunda-feira passada, eu com a Mônica, né? Tinham pessoas bem conhecidas, como tudo começa quando a Quinta República resolve varrer, em função do militarismo, tudo aquilo que não é salutar para aqueles que eram detentores do poder, né? Esse momento aí de que fulano é subversivo, Beltrano também não só trouxe, olha só, trouxe um racha na cultura, né? E com esse racha na cultura, um medo. Eu me lembro bem que era a época onde o professor de sociologia, de antropologia, de filosofia e de literatura e história também, eram profissionais que tinham script, ou seja, ele só podia entrar na sala de aula ministrando aquele tipo de conteúdo. Ele não podia ultrapassar, ele não podia ir além. Por conta de quê que ele não podia ir além? Porque senão ele seria preso. Então, as universidades, as escolas já determinavam o que um professor de história, um professor de literatura, de sociologia, filosofia, antropologia iria falar, por conta de serem pessoas com capital, vamos dizer assim, de conhecimento, que iria no seu discurso influenciar pessoas. E o que eles não queriam era que essas pessoas fossem influenciadas. Ou seja, ninguém influencia ninguém. Mas o governo entendia que qualquer discurso de qualquer professor iria fomentar uma discórdia. Então vocês sabem perfeitamente que de 64 para cá, a situação tomou um pé que era inesperado. Em síntese, então, no dia 10 de outubro de 1965, né, o que acontece? Essa demissão de 15 docentes, né, e 209 pede demissão. Portanto, logo aí vocês já estão vendo que nada mais, nada menos do que 224 professores saem de uma universidade por conta de se sentirem ameaçados. Agora, os 15 subversivos, Deus sabe o que deve ter acontecido com eles. Bom, acontece que, já chegando em 1966, cria-se e se expede, aí é que começa o negócio complicar. No dia 15 de abril de 66, surge o decreto 58.198, que cria uma comissão especial de juristas para elaborar o anteprojeto da Constituição. Então, já começa aí uma mexida no que tange a que estava escrito na Constituição anterior. Portanto, vamos mexer na Constituição, porque alguns trechos dela beneficia aquele que nós entendemos que não tem que ser beneficiado, que é as criaturas que são contra o governo do militar. Ô Nilza, bom dia para você. Tô feliz em ver você aqui, tá?
Muito bom ter você aqui. Então, o que que acontece? Já vamos mexer na Constituição, porque alguns discursos, alguns textos que estão dentro dessa Constituição não vai nos permitir, quando militares, de tomarmos decisões. Então, eles fazem o quê? Eles resolvem, no dia 15 de abril de 66, através desse decreto 58.198, criar uma comissão, é claro, de juristas, né? Teria que ser, para poder alinhavar muito bem, e não há dúvida que esses juristas eram pessoas, vamos dizer assim, do âmbito de amizade desses militares, para poder criar um anteprojeto para mexer nessa Constituição. Bom, aí começa, como diz aí o pessoal, começa o grande fervo, né? E esse grande fervo, isso acontece no dia 15 de abril. Quando nós chegamos no dia 7 de dezembro de 66, aí começa a coisa a pegar. Gravem bem essa data. Em 7/12 de 1966, é expedido o ato institucional 4 pelo presidente da República, que era a Castelo Branco. Bom, vocês já viram que dezembro de 66, o Natal já começou a ficar ainda mais apertado do que estava a partir do momento em que Castelo Branco assume o poder em abril de 64. Então vocês veem, 2 anos, prestem bem atenção, 2 anos e 8 meses depois, ele vem já com o ato institucional 4, que já começa a dizer sim, sim, não, não, tome cuidado, porque muita coisa pode acontecer e você certamente acabará tendo, vamos dizer assim, problemas se você não ler na nossa cartilha. Entenderam agora? Ou lê na nossa cartilha, ou então certamente você não terá espaço no Brasil. Bom, então, quando chega nessa data que eu já tenho o ato institucional 4, o pessoal já começa a ficar meio nervoso. O pessoal já começa a ficar preocupado, porque aí já começa a sedimentar, sim, a direita e a esquerda. Eu acredito que, independente das outras repúblicas, o que começa a mexer mesmo com os brios, com os nervos da população que é contrária ao militarismo, nessa república, nessa quinta república, é que a coisa tem um sentido, sim, vamos dizer assim, de desespero. Bom, e aí? Já terminamos o ano com o ato institucional 4. Aí, quando chega no dia 24 de janeiro de 67, promulgada a nova Constituição do Brasil, que é nada mais, nada menos do que a 6ª. Ou seja, nós estamos na 7ª, mas em 67 nós tivemos a 6ª, né? Que ali vamos dizer assim, a redação dessa Constituição, ela mexeu muito mais com aqueles que não liam na cartilha dos militares. Eles realmente souberam, eles foram estrategistas, sim. Eles começaram a estabelecer critérios através de uma Constituição para que o ser humano estivesse amarrado na Carta Magna, que vocês sabem muito bem que a Constituição de qualquer país é que determina aquilo que as pessoas que nele habitam têm e pode fazer, ou não pode fazer. Então, eles foram estrategistas, sim. Eles criaram uma comissão de jurista. Esta comissão de jurista foi lá, pegou a Constituição passada, a 5ª Constituição passada, mexe com a Constituição, e nessa Constituição lá, eles criam textos que amarram de forma que, se você abrir a boca, você vai preso. Houve aí, sim, vamos dizer assim, o militar, ele soube usar estratégia, ele pode até não saber entender de gestão, isso aí é óbvio, mas ele sabe trabalhar com estratégia.
Então, ele já criou jurista, ele já montou uma comissão, ele já veio com uma nova Constituição e disse, bom, o poder somos nós e dentro dessa cartilha vocês vão ter que ler e acabou. RP, grande compositor, eu fico feliz por receber você, por receber a Gina, a Nilza, a Mônica Patrícia, a Luciana, o Luiz Paulo e a Josiana. Eu fico muito feliz porque ter vocês aqui é sinônimo de que a gente pode trocar experiência. Se vocês quiserem falar alguma coisa para acrescentar, eu fico muito feliz, eu fico muito satisfeito. Bom, então vocês já viram que 24 de janeiro de 67 se promulga então a 6ª Constituição Federal. Bom, quando chega em fevereiro de 67, olha só, o Congresso Nacional decreta e o presidente Humberto Castelo Branco sanciona mais uma lei. Bom, essa lei que vai mais uma vez beneficiar o militar, e não que eu digo que vá prejudicar o civil, mas enquadrar o civil, isso é fato. Bom, e quando chega exatamente aí em 67, ele já começa a mudar uma estrutura, aí vem no final já de 67 uma outra formatação, porque quando Castelo Branco dá por fim o seu momento de governo, ele passa a pasta, né, já em 67, né, para um outro militar. Então, nós já sabemos que a Quinta República, ao meu ver, poderia ser apelidada como a República do Militar. E sim, o poder estando na mão do militar, porque ele passa de um militar para outro. Bom, o primeiro momento, o militar resolve tirar o direito, vamos dizer, entre aspas, de mando de um civil, né? Que entra Humberto Castelo Branco. A partir daí nós temos o poder dos militares, né? Ele fica um bom tempo e quando chega em 1967 o Congresso decreta, né? E o presidente Castelo Branco se obriga a dar posse à presidência da República já um outro militar, Marechal Arthur da Costa e Silva, né? E Pedro Aleixo como vice-presidente. Observem vocês que eu estou enfatizando a Arthur da Costa e Silva, tá? Como sendo o segundo militar que preside, né, a nossa nação, e sabemos perfeitamente bem que a família de Getúlio Vargas toda é exatamente do Rio Grande do Sul. Imaginem vocês que situação que deve ter ficado por lá, né? Se eu saio, se já se toma, né? Por conta de muitas coisas que aconteceram no governo de Getúlio, os militares já tomam poder, né? E ficam toda a vida, e num segundo mandato de um segundo presidente, quem chega nada mais nada menos do que um filho da terra, que é Arthur da Costa e Silva, que vem do Rio Grande do Sul. Bom, quando nós chegamos já em agosto de 1968, né, existe uma outra situação para sancionar a Lei 5.389, né, que cria dispositivos que dará base. Aí começa o grande problema. Começa a dar base a uma recriação. Eu digo recriação porque eu já tinha um ato institucional, né? 4. Então, reestrutura esse 4 e vamos criar o quê? O AI-5, que aí o negócio começa a pegar, porque aí vem o ato institucional 5, que vai arrebentar com o quarteirão, né? Porque ele acaba fazendo o quê? Ele suspende todos os direitos políticos, né? E implanta a chamada ditadura. Então, quando a gente fala em ditadura, que muita gente fala em ditadura até sem saber, e eu às vezes acho que esse papo aí
às vezes é importante. Por que esse papo às vezes é importante? Porque a gente acaba, vamos dizer assim, convivendo e sabendo o fio condutor de algumas situações. Acaba de chegar o síndico da Passarela Machine. A gente está muito triste hoje, né, com o falecimento do Dominguinhos, como eu já falei. E certamente não, a semana não tá legal, mas vamos que vamos, não vamos deixar de dar o nosso sorriso, né? Porque a vida é passar e causar. Então, gente, quando se falar em ditadura, entenda o seguinte: estabelece a ditadura no Brasil exatamente no momento em que está sendo colocado em prática o ato institucional número 5, que é o chamado AI-5. E quando suspende direitos políticos, né, e cria mais ainda, tá, o medo no processo de ditadura, aí cria-se rachas. Várias pessoas saem do país, os grandes nomes, os grandes artistas, os grandes compositores, os grandes professores, as figuras, vamos dizer, que deram voz à cultura, porque às vezes a pessoa confunde muito, né, educação com cultura, e eu sempre falo o seguinte: educação é uma coisa e cultura é outra. Né? E nós tivemos muitas pessoas, como vivas até hoje estão, que sofreram muito com a ditadura. Vamos deixar de lado aqueles que sofreram com a ditadura, que voltaram ao cenário político. Não vamos pensar, porque aqui não cabe fazer nenhuma alusão política. Eu quero sempre deixar isso bem claro. O que eu quero aqui de segunda a sexta é trocar informações, esperar que vocês me deem também um feedback, para que a gente possa até criar uma mesa redonda e conversar sobre isso. Eu espero poder, ao término dessa pandemia, vir a fazer um programa, né, verdadeiro de debate, né, de debate com várias pessoas sobre um determinado tema, e a partir daí a gente aclarar a nossa mente. Então, em momento algum, eu preciso deixar isso muito claro: a professora Célia não é direita nem esquerda. A professora Célia é Brasil. Brasil. Como filha de brasileiro, de italiano, eu sou Brasil, né? Eu sou Brasil. Então, não tenha dúvida disso. E por conta disso, eu não quero fazer alusão a nenhuma proposta política. Não me interessa. Interessa a gente trocar essas informações aqui. Então, imaginem vocês, nesse momento em que fica cerrado mesmo, que é instituído esse AI-5, que esses grandes políticos que lutavam pelo povo e para o povo, mas que não eram militar, são convidados a se retirar do país, são obrigados a deixar suas famílias. Tipo, ou você sai dessa forma, vai pedir exílio em outro lugar que queira te aceitar, ou então você já sabe que daqui a pouco você já não vai fazer parte mais desse grupo de pessoas. Vamos dar o exemplo: Stuart Angel, né, que era filho de Zuzu Angel, irmã de Delgado Angel. Isso significa que essas pessoas sofreram muito com essa ditadura, uma vez que o Stuart foi, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo do Stuart. E por conta disso também, a mãe dele, por ser Zuzu Angel, uma grande mulher, uma figura da moda que circulava pelos palácios e tinha um bom acesso em Brasília, ela muitas das vezes foi pedir satisfações através de carta, através de discurso presencial, o que tinham feito com o filho dela, ou que então desse o corpo do filho dela, o que não aconteceu. E por conta dessa grande reivindicação que Zuzu fazia, não só em prol do filho dela, como também em prol de vários chefes de família, de vários filhos que haviam sumido, num dia que Zuzu Angel sobe
a Barra da Tijuca, pelo Juá. Ela sofre um acidente no seu Fusquinha, que até hoje não se tem como mensurar se foi um acidente por vias normais ou se fora um atentado. O fato é que também Zuzu Angel vem a falecer no momento em que estava vamos dizer, com os nervos à flor da pele, por pedir justiça, por pedir pelo menos os restos mortais do filho que ela queria tanto ter o prazer, né, já que de ver ali, ter certeza que era o filho, enterrar. Ela morreu nessa condição sem saber, e aí eu posso dizer para vocês, em nível de símbolo, né, a ditadura, ao meu ver, a nível de símbolo, está aí Zuzu Angel, uma mãe que lutou para localizar os restos mortais do seu filho, e que no final também sai do cenário numa condição que ninguém sabe como dizer nem por que dizer, né? E por isso aí é que quem vai para Barra da Tijuca, passando no túnel do Juá, para quem não sabe, aquele túnel chama-se Zuzu Angel, porque foi exatamente ali em que ela veio a sofrer um acidente e veio a falecer. Bom, acontece que em 13 de dezembro de 1961, você imagina, né? Sempre às vésperas do Natal é que eles resolviam soltar uma bomba dessa. Imagina a cabeça do sujeito chegando o Natal, vivendo aí esse desespero aí. Então o que acontece? O AI-5 aí já a todo vapor, Caetano Veloso, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, enfim, Geraldo Vandré, Milton Nascimento, quem mais? Gente, Caetano Veloso já falei, Milton Nascimento já falei, Geraldo Vandré já falei, os irmãos Robertos também, que tão bem escreviam as músicas aí, o próprio Vinícius de Moraes, que fora convidado a se retirar, e nada mais, nada menos do que era até então, na época, funcionário do Itamaraty. Para quem não conhece e não sabe, o Itamaraty nada mais é do que o Ministério das Relações dos Exteriores. Chico Buarque, como está dizendo aqui, RP também, todas essas grandes figuras que hoje, alguns deles ainda existem, estão no nosso cenário, foram convidados a se retirar do país e pedir asilo político, ou seja, ou sai por bem ou sai por mal. E muitos deles tiveram que partir mesmo. Os grandes professores, observem bem, os grandes professores que deram suporte base para uma literatura na área de educação, saíram do Brasil e foram se exilar em outros lugares. Cada um com as suas possibilidades, né? Resolveram sair. Tanto é que, por exemplo, Chico Buarque é uma pessoa que já está tão acostumada a estar fora do Brasil, que o negócio não deu certo, ele pegou a malinha dele e foi embora, né? E diz que Paris me chama, é lá que eu vou ficar. Então, mas isso já é por conta de uma cultura inserida com base nesse momento aí dessa Quinta República. Então vocês percebem que, se por um lado se pleiteou, e se eu penso assim, né? Se por um lado se pleiteou arrumar a casa, eu acho que a partir daí foi que a coisa começou a ficar meio sem lógica, meio sem sentido, né? Bom, mas tudo bem. Então, o que acontece? Eles começam a cada dia criar uma situação de medo. Quando chega em 69, aí já entra um terceiro, olha só, um terceiro militar. Aí já sai de marechal, já entra para general, daqui a pouco vai ser soldado raso, como estamos agora, mas tudo certo. Aí o que acontece? Quem chega para tomar posse, como também o chefe do Estado já no ano de 1969, né? Quem chega aí é Emílio Garrastazu Médici, que também
é do Rio Grande do Sul. Olha só, Getúlio, aí cai, entra um outro, não sei o que, aí vem um do Sul, aí vem outro do Sul, ou seja, o Rio Grande do Sul nos deu grandes chefes de estados, é só ficar de olho, pensar, e daqui a pouco acredito eu que eles estejam colocando na linha de frente para concorrer também à presidência da República um outro sulista. Então o Rio Grande do Sul, ele nos deu ele nos deu vários e vários presidentes. Eu acho que é o estado que mais presidente nos deu foi o Rio Grande do Sul. Então em 69 toma posse o general do exército, né, Emílio Garrastazu Médici, também do Rio Grande do Sul. Bom, em 74, aí ele tá, 69, 70, 71, esse conseguiu sobreviver bastante tempo mesmo, né? O que acontece? Cria-se, então, inaugura-se a ponte Rio-Niterói, aonde, em 1974, eu tive o prazer de trabalhar num consórcio Tenenge Ultratec. Até então, eu era, já naquela época, responsável por um setor de custo desse consórcio que fazia vamos dizer assim, a construção da ponte Rio-Niterói. Eu acho que foi um dos momentos mais sérios que eu pude perceber a nível de trabalho exaustivo, tá? Então, em 1974, a ponte é inaugurada e neste mesmo 74 surge um outro general que assume o poder também como chefe de estado, que é Geisel. Geisel nada mais é também filho de uma terra chamada Rio Grande do Sul. Então, como vocês estão vendo, eu costumo dizer que a Quinta República foi a República dos militares e a República que deu ascensão estrutural entendo eu, né, ao Rio Grande do Sul, porque a maior parte do tempo os presidenciáveis do Brasil eram filhos nativos do Rio Grande do Sul, né? Conforme a RP está dizendo, Geisel, né? Médici, Geisel, mas eu ainda vou chegar lá onde você quer. Aí o que acontece? Começa ele arrebentando também com o quarteirão, e o que ele faz? Em 1974 começa já a fusão do estado da Guanabara, né, com o Rio de Janeiro, que acaba dando o nome do Rio de Janeiro. Então, a fusão acontece do estado da Guanabara exatamente em 1974, tendo como presidente Ernesto Geisel. Quando chegamos em 1977, o militar, o Geisel faz o quê? Decreta o fechamento do Congresso Nacional. Então, em 77, ele fecha o Congresso Nacional. E, quando chega em 78, é revogado o ato institucional 5. Então, vocês veem, de 69 para 78, foram 9 anos de verdadeira tortura, a censura e o poder de podermos parlamentar aquilo que quiséssemos a nível de Brasil. Ou seja, manda quem pode, isso a gente já ouviu semana passada, obedece quem tem juízo. Então, toda essa trajetória, ela vem trazendo aí vamos dizer assim, um comportamento extremamente disciplinar e no bojo colocando, né, o militarismo como a figura máxima, onde tudo que era determinado por eles cumpra-se. Aí vocês vão dizer, mas se eu não fosse militar, problema, porque a cartilha que eles escreveram uma cartilha para quem era militar e para quem não fosse militar, cumprir essa cartilha. Não tem o que se discutir. Cumpra-se e o assunto está encerrado. Não importa. O que importa é o que foi, já que o AI-5, olha só, acaba-se com o AI-5, acaba-se. Mas não pense que você vai fazer algo que não esteja na cartilha que eles resolveram estabelecer com a Constituição Federal de número 6.
Tá bem claro isso? Bom, aí o que acontece? Chega a 79. Aí, 79, entra um general do exército, bom vivan, figura legal, né? Usando aquele jeito assim, porque ele era carioca. Gente, vocês sabem muito bem que ele é carioca, ele era carioca, né? Ele era do Rio de Janeiro. Então, respira, desaperte o cinto, porque alguém vai chegar e vai dar um jeito na vida da gente. E não foi diferente, gente, não foi diferente. Quem chega em 15 de março de 1979, general do Exército João Batista de Oliveira Figueiredo, cria filho do Rio de Janeiro. Bom, aí o negócio ficou bom pra caramba, né? Isso acontece em março. Quando chega no dia 17 de junho de 79, acontece lá em Portugal a divulgação de uma carta de Lisboa, resultando em quê? Encontro de trabalho, olha só, daqueles que eram trabalhistas do exílio. Olha, que coisa terrível, né? Vocês já viram que se Lisboa cria uma determinante lá, mexe com os nossos brilhos aqui. E aí o que acontece? Ora, Figueiredo, general, gente boa, né? Com a esposa assim, toda chiquezinha, Dona Dulce Figueiredo, né? Tinha um irmão, Figueiredo também, que era, ele até gostava de um sambinha, de vez em quando ele estava lá lá em Nilópolis, né, na terra lá do Luiz Paulo, né, Luiz Paulo é que é, vamos dizer assim, beija-flor, né, então o irmão dele ia lá de vez em quando, imagina, né, o irmão do chefe do estado entrando na quadra da Beija-Flor, o negócio era frenético mesmo, ele gostava mesmo. E Dona Dulce, assim, pomposa, né, vamos dizer assim, uma grande socialite, né, chiquezinha, arrumadinha, enfim, aquela coisa que eles gostavam do bom samba, afinal de contas, né, carioca tem que gostar do bom samba. E o que acontece? Bom, exatamente no dia 20 de 8 de 79 vem a Lei 6.683. Preste atenção, porque às vezes vocês podem conversar com alguém, aí vocês vão dar, ah, não, a história é bem assim, não. Pois é, exatamente nesse dia 28 de 8 de 79, a Lei 6.683 nada mais é do que a Lei da Anistia. Ela faz o quê? Ela beneficia todos os cidadãos que foram destituídos de seus empregos, exilados e presos políticos. Então, se você era preso político, as portas estavam abertas, você poderia sair. Se você era uma pessoa que estava exilado, você podia retornar ao Brasil, porque a 6.683 propiciava você o direito de você voltar para sua terra natal. Posso assegurar a vocês que muitos não quiseram retornar. Outros sim, porque, por exemplo, Paulo Freire, Anísio Teixeira, esses retomaram por conta de que eles tinham empregos e foram destituídos desses empregos, né? Por serem, Darcy Ribeiro e outros mais, por serem destituídos deste emprego, eles tinham que voltar e retomar a sua posição de funcionários públicos que foram demitidos por conta do período da ditadura. Então, já que eles voltaram, na época do nosso presidente Figueiredo, o que ele fez? Ele dá anistia aquele que era empregado público e que foi demitido, né, o funcionário público, deixando ele voltar e assumir o seu papel na autarquia que trabalhava, né? Aqueles que foram embora porque foram considerados baderneiros, não sei o que tal coisa, o que fizeram? Voltaram, né? Começaram a respirar e os presos políticos livres, libertos. Ou seja, a lei da anistia, ela chegou de uma forma, vamos dizer assim, tão visceral para a vida do país, que talvez nem daqui a 1000 anos
nós estaremos à altura de, eu entendo assim, de agradecer ao Figueiredo. E aí vem aquela contrapartida. Até onde se pode ir contra o militarismo? Até onde? Fica essa interrogação. Porque se entra o militar impondo censura, tortura, poder, vai ficando, e num determinado momento chega um cara que é militar também, mas ele é carioca, né? Então, se ele é carioca, o negócio, né? Ele é carioca. E o que ele faz? Ele faz algo que a gente não vai ter como pagar nunca, que é a 6.683, que foi a lei da anistia. Aí, o bom veio, o que não era bom também veio, ficou, enfim, aquela coisa que já se sabe e que nem vale a pena discutir. Mas foi Figueiredo que deu realmente a anistia. Bom, 79, vem à luz da verdade, nada mais, nada menos do que as eleições diretas para governador, né? E se torna extinta a figura de que o militar teria que ser o dono responsável pelo governo, né, do nosso país. Já que o nosso país ficou tantos anos entregue ao militarismo e a anistia chega também com o militar, que é algo que a gente não pode fechar os olhos para isso. Chega sim o militar e nos dá a 6.683, que é essa lei da anistia. Então, e o que falar? Sim, RP, vamos chegar lá. Não se tem o que falar. Figueiredo, como o RP está dizendo, gostava de andar de cavalo, gostava de assistir um bom desfile de escola de samba, a família toda, o filho saía também, se eu não me engano, na bateria da Beija-Flor. O negócio era frenético. Aqui na Tijuca, então, o passaporte era normal para a família Figueiredo em todos os sentidos. Tanto é que tem até escola com o nome da família Figueiredo. Aqui na Tijuca, ele era figurinha carimbada. Interessante mesmo, né? Então, beijo, Mônica, vai trabalhar. Então, o que acontece? Bom, o tempo vai passando, ainda em 79, vem a aprovação das diretas já, e quando chega em 5 de janeiro de 1900, o Congresso Nacional, através do Colégio Eleitoral, elege presidente da República o oposicionista senador Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves, né? Acaba, coitadinha, assumindo, ganhando as eleições, né, Congresso Nacional, no dia 15 de janeiro de 1985, né, com aquele grito que ninguém vai esquecer, direta já, e quando chega em 14 de março de 1985, né, ele é internado no Hospital da Base de Brasília. E foi um momento muito sério, porque houve aí envolvimento da área do jornalismo, que não é desconhecido de ninguém, que tirou até no cenário uma das grandes repórteres, não jornalista, mas uma das grandes repórteres, né, da emissora da Rede Globo de televisão, né? Pois é, Luciana está dizendo que ficou mais que Mônica, o chefe dela já está chamando, ela tem que trabalhar, mas coitadinha, na segunda-feira passada ela ficou sozinha comigo, porque eu apertei o botão errado, então só ela pôde ficar. RP sabe tudo da Quinta República, ele está me pontuando tudo aí, e verdade. O que acontece? Olha só que coisa interessante, né? Quem é que nasceu mesmo, né? Quem morreu em 21 de abril, né? Quem morreu, quem nasceu, né? É Tiradentes. Acontece o quê? Vem a falecer no dia 21 de abril o presidente Tancredo de Almeida Neves. Ele era de Minas Gerais e ele ficou exatamente 38 dias acamado, com 7 cirurgias. E aí, ele morre em 21 de abril de 1985 e o que acontece? Quando ele está acamado, quem assume é nada mais, nada menos do que o dono do Maranhão, né?
o dono do Acre, assim dizendo, que é José Sarney Costa, do Maranhão, que não é desconhecido de ninguém, de que aquela parte do Amapá, Acre, Maranhão, o domínio é da família Sarney. O negócio ali é frenético mesmo, né? Então, José Sarney passa a ser, na qualidade de vice, passa a ser o presidente. Já em 15 de novembro de 86, são realizados em todo o país as eleições de representantes, já então, para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, em 1º de fevereiro de 1987, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte e, consequentemente, no ano seguinte, no dia 5 de outubro, tudo em outubro, de 1988, é promulgada a 7ª Constituição brasileira, que até hoje nós a temos como a nossa Carta Magna. Como vocês estão vendo, 12 horas exatamente na cidade do Rio de Janeiro, e dizer para vocês que eu só posso encerrar o dia de hoje dizendo: a saudade apertou. Oi, Kelimar, grande beijo para você. Eu só posso dizer para vocês que a saudade apertou, né? E existe sim um grande nó na garganta. Dominguinhos do Estácio, o nosso carinho, o nosso respeito, a certeza de que os estacianos estão realmente chorando a tua partida, e só resta dizer muito, muito obrigado. Realmente estamos no período de lágrimas, né? Se faltar água no oceano não tem problema, porque acho que nós teremos lágrimas o suficiente para encher esse oceano. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, muito nós, de todos nós mesmo, né? E que a gente possa elevar nosso pensamento a Deus, dizer que cuide da nossa família, do nosso mundo, e que nos proteja. E que a gente possa ter a misericórdia de todo Deus, para que a gente possa ainda sobreviver. Deus sabe por quanto tempo, né? Nessa terra de meu Deus. Lamento profundamente, porque é mais um parceiro, é mais uma pessoa que eu vi, né, ascender dentro da quadra da Estácio de Sá, e me lembro muito bem de 1984, quando Dominguinho Estácio ganha o primeiro estandarte de ouro como grande intérprete da Estácio de Sá. Mesmo que ele estivesse na Imperatriz Leopoldinense, mesmo que ele estivesse na Viradouros, aonde aquela voz maravilhosa estivesse, sem sombra de dúvida, quando ele chegava na passarela, ele era o Dominguinho do Estácio. Portanto, a nós só temos que agradecer e dizer que o tempo que você esteve conosco ou não estando conosco, a sua presença era marcante. Quando a Estácio der, no futuro próximo, o que seu grito de guerra, com toda certeza, a voz que vai ecoar lá na passarela de samba será sua, mesmo que você não esteja nos cedendo a sua voz naquele carro de som maravilhoso. Mas eu não tenho dúvida que a todo momento, durante o desfile da Estácio, você estará presente no carro de som para todo sempre. Sempre, 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 Dominguinho do Estácio. Muito obrigado, e a vocês, até amanhã, se Deus quiser. Foi bom ter vocês.